Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, a importância da ciência no desenvolvimento do Brasil. E para falar sobre o assunto, convidamos Fábio Ion, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Fábio é o atual coordenador de Ciências Humanas e Sociais e Ciências Naturais da Unesco no Brasil. Além disso, é cientista político e mestre em Gestão para o Desenvolvimento pela Universidade de Londres, professor e ex-consultor de responsabilidade socioambiental de mineradores e distribuidores de petróleo. Fábio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Eduardo Fayet, eu que agradeço o convite e saúdo aqui quem nos escuta. Muito obrigado, Fábio. E para a gente começar o nosso papo, né, vou começar aqui minhas provocações contigo, com a questão: o que é e quais são as principais contribuições da Unesco para o desenvolvimento do Brasil, principalmente nessa área tão sensível e importante quanto a ciência que promoverá a tecnologia? Boa pergunta, Fayet. Deixa eu começar então aqui pelo início, né? Talvez o momento da criação da Unesco, dessa organização criada pelo Sistema Nações Unidas para tratar de educação, ciência e cultura. Como vocês sabem, o Sistema Nações Unidas é um sistema amplo, né? Existem mais de 20, 30 organizações ligadas à ONU. A Unesco é apenas uma delas, mas talvez seja uma das mais antigas. Ela foi criada em 1945, então veja só, Fayet, o momento pelo qual passava a humanidade, né? Um momento de pós-guerra, um momento marcado pelo trauma do Holocausto, um momento onde 70 milhões de vidas foram ceifadas só na Europa, e um momento também onde a tecnologia era colocada à prova e havia uma série de incertezas em relação ao uso da tecnologia, né? Um momento que a gente viu duas bombas atômicas sendo lançadas no Japão. Na Primeira Guerra, o uso de armas químicas, o uso do avião como tecnologia militar, né, como tecnologia para matar pessoas, né? Então, havia necessidade, naquele momento, em 1945, de se criar um fórum, um colegiado, uma instância de países membros que pudessem reconstruir o mundo com base em direitos fundamentais, o direito à educação, o direito à ciência, o direito à cultura, e uma ciência, Fayet, não só o fazer ciência, né, mas uma ciência com propósito, né, uma ciência voltada ao desenvolvimento, voltada a princípios éticos, voltadas à cidadania. Como é que a gente tem operado esse tema tão caro para a Unesco, de ciência e tecnologia, que você comentou? Eu resumiria em duas grandes frentes. A gente tem trabalhado através da cooperação internacional, então nós, pela Unesco, nós temos fomentado essas pontes entre os 193 países membros da nossa organização, trazendo boas práticas de lá para o Brasil e vice-versa, né? Também trazendo bons programas, boas iniciativas do Brasil para outros países que possam replicar essas práticas, e trabalhando através de acordos de cooperação que têm uma importância fundamental na contratação de consultorias especializadas, na organização de eventos, seminários, em capacitações que a gente promove para o governo nos seus 3 níveis, né? No governo federal, governos estaduais e municipais, e também comissões de intercâmbio. É um pouco também do nosso papel trazer especialistas de fora para que possam ajudar a construir políticas públicas de ciência e tecnologia. Eu diria que esse é o primeiro eixo. E o segundo eixo é um eixo que cabe à Unesco como um ente governamental que é neutro, né, que representa
o interesse desses 193 países, entre eles o Brasil, país constituinte da Unesco, no papel de ajudar a criar um mínimo denominador comum, né, em assuntos ligados à ciência e tecnologia. Então, a Unesco tem tido um papel muito atuante na elaboração de convenções internacionais, na feitura de declarações e na elaboração de recomendações. O que seria a diferença desses três elementos aí? Uma convenção, como a gente bem conhece, é um instrumento mais forte, né, mais robusto, porque ele acaba sendo ratificado pelos congressos nacionais, então ele acaba tendo força de lei. A Unesco tem várias convenções sobre diversos temas do nosso mandato. A gente tem uma convenção antidoping, por exemplo, que é um sucesso absoluto, porque foi ratificada por todos os países que integram a organização, mas a gente também tem declarações que não têm caráter impositivo, mas elas ajudam a inspirar os países membros da ONU a criar marcos internos, marcos regulatórios, legislações que possam abordar determinados temas do nosso mandato, como bioética, educação à distância e outras questões ligadas ao mandato da Unesco. E, por último, nós temos a figura das recomendações, que também tem um caráter mais leve, mas também tem um papel importante no sentido de orientar os países a seguirem marcos nacionais em determinadas áreas. Ano passado mesmo, Fayet, a Unesco lançou, na área de ciência e tecnologia, que você mencionou no início da tua fala, 2 recomendações muito importantes e que eu acho que vale a pena a gente acompanhar com atenção. Uma recomendação é sobre ciência aberta, lançada em novembro do ano passado, que visa ajudar os países da Unesco a trocar as informações científicas de maneira mais expedita, mais célere. E isso foi fundamental nesse momento de pandemia, de Covid. A gente viu vacinas sendo produzidas em tempo recorde, graças ao compartilhamento de bancos de dados, de pesquisa entre a comunidade científica internacional. Então, essa recomendação, ela hoje está vigente, ela vai atuar certamente no desenvolvimento de uma ciência muito mais rápida. E uma recomendação também que hoje está muito em evidência, que é uma recomendação sobre ética na inteligência artificial. Essa recomendação tem ajudado os países da Unesco a adotar regulamentos, legislações que possam um pouco normatizar esse território que ainda é uma área cinzenta. Aqui, de maneira nenhuma, Fayet, a Unesco está negando a importância da inteligência artificial, muito pelo contrário, a gente reconhece as aplicações que ela tem na educação, na cultura, no lazer, na nossa vida cotidiana, mas o fato é que existe uma série de questões éticas e morais que ainda não estão totalmente definidas, né? E é importante criar alguns princípios universais em relação a isso. Então, grosso modo, Fayet, espero não ter me alongado muito aqui nessa resposta, é um pouco do que a gente faz como agência técnica da ONU para educação, ciência e cultura. Perfeito, Fábio. E nesse contexto todo, quer dizer, com todas essas ações, né, que você acabou de descrever que a Unesco realiza, como tem sido executar, né, que o papel da Unesco, considerando esse cenário desafiador que a gente está vivendo nesse momento, né, tanto o cenário político, econômico, mas eu diria mais especificamente, destacadamente, o cenário da desigualdade, né, e das necessidades de grande parte da humanidade. Como é que a Unesco tem atuado nessas condições? Olha, esse é um enorme desafio, Fayet. A Unesco ela tem se debruçado no seu mandato de educação, ciência e cultura, sempre tentando superar essas assimetrias, esses hiatos que são muito visíveis, né? Entre eles, até no quadro dos nossos 193 países, né? Que são países que têm realidades econômicas, históricas, culturais muito diversas. E a pandemia veio também para exacerbar muito esse quadro de desigualdades. Mas eu acho que a missão da ONU é uma missão muito bonita. Ela está ancorada em um tripé, que é um tripé que está presente desde a sua criação. O que visa a ONU? 3 objetivos.
promover a paz, né? Então, evitar que o que aconteceu no passado, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, se repita. O segundo objetivo é promover a agenda de direitos humanos. E o terceiro, também igualmente nobre, é o objetivo de promover o desenvolvimento no sentido mais amplo. Eu diria que os dois objetivos últimos que eu listei, direitos humanos e desenvolvimento, eles estão muito casados. E a gente tem aqui vários marcos internacionais que nos ajudam, como Nações Unidas, a seguir esse caminho, essa trilha, né? Eu lembro que tem uma frase de um antigo secretário-geral da ONU que ele dizia que as Nações Unidas não vieram para transformar o nosso planeta num paraíso, né? Mas a missão das Nações Unidas é evitar que o nosso planeta vire um inferno, né? Então, a gente não é a panaceia, obviamente, para todos os problemas da humanidade, mas a gente tem uma missão importante no sentido de realizar direitos humanos fundamentais. E aí veja como que a missão da ONU se casa muito com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948. Então, na minha primeira resposta ao teu questionamento, eu mencionava que a Unesco foi criada em 1945. Então, veja essa feliz coincidência de você ter a criação das Nações Unidas num momento muito próximo à promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nesses 30 artigos vão definir, grosso modo, o que é a essência de ser um ser humano, o que nos define como humanidade. E apesar de passados mais de 70 anos, ela segue absolutamente atual e absolutamente relevante. Então, isso é um pouco a nossa missão, promover esses direitos humanos, e isso está relacionado também, por analogia, à promoção do desenvolvimento. Você sabe muito bem, Faye, que a gente teve várias concepções de desenvolvimento ao longo da história. Por muito tempo, a gente entendeu o desenvolvimento como a simples acumulação de riqueza, né? Uma lógica meramente economicista, e a partir dos anos 70 traz esse conceito novo de desenvolvimento sustentável, né? De um desenvolvimento que preserva os recursos naturais para gerações futuras, na sua definição clássica, né, do que seria o desenvolvimento sustentável, e mais ainda, um desenvolvimento com o rosto humano, né? Então, assim, pela primeira vez, a gente tem um desenvolvimento centrado na figura das pessoas. Então, não basta apenas a promoção da riqueza, da economia, mas é preciso que a gente consiga assegurar algum grau de distribuição dessa riqueza gerada. E aí vem o que eu acho que é um marco muito importante, que é a famosa Agenda 2030, né? A Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por que ela difere daquela agenda anterior, né, que foi até 2005, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Porque agora, nesse novo marco que vai até 2030, esses ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles trazem uma métrica muito robusta, né? Pela primeira vez, a humanidade vai ser confrontada, os países que integram as Nações Unidas vão ser confrontados a prestar contas sobre 17 ODS que têm indicadores muito claros, né? Então, assim, pela primeira vez, há um esforço coletivo internacional de conseguir assegurar que essas metas, esses indicadores vão ser cumpridos. E aí eu digo sempre, né, eu costumo comentar que na média, são nas médias que a gente esconde os grandes perigos, né? Então, se a gente pega aqui o Brasil, por exemplo, Faye, ninguém vai negar que, do ponto de vista da expectativa de vida, se fez muito progresso nos últimos 50 anos. Hoje, um brasileiro médio vive até 77 anos. Mas se você for pegar e quebrar e destrinchar isso em segmentos, né, fazer cortes ligados a determinados grupos, você vai ver que uma pessoa transgênero, por exemplo, ela vive em média 30 e poucos anos, por vários motivos, ligados à homofobia, ligados ao ambiente, às vezes, que ela vive, ligado ao preconceito, né? Então, é na média que residem, né, esses grandes perigos, e aí é importante, né,
dentro dessa Agenda 2030, a gente ter esse recorte individualizado para grupos que muitas vezes são invisibilizados ou vulnerabilizados. Aqui no Brasil, Faye, a gente tem desafios enormes, né? Então, assim, a gente vai ter que enfrentar questões históricas como o racismo estrutural, essa dívida histórica que a gente tem com a nossa população negra. Vamos lembrar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e talvez um dos poucos países a indenizar o senhor de engenho, o dono de um escravizado, do que propriamente o escravizado. Então, a gente tem um caminho longo pela frente para resgatar essa dívida, um caminho longo para combater a pobreza e a fome, que infelizmente voltam ao nosso país, nesse momento que a pandemia também ajudou a exacerbar esse movimento de concentração de renda e esse grande ato social que a gente vive. A gente tem um desafio enorme ligado a diversificar a nossa economia, que é uma economia ainda muito baseada em commodities, exportações, nada contra, né, o setor do agronegócio, muito pelo contrário, é uma fonte de riqueza, de divisa para o Brasil, mas ainda assim, muitas vezes, tem um baixo valor agregado, né? Então, a gente compara com outros países que avançaram do ponto de vista econômico no mundo todo, e a gente vê uma diversificação econômica muito mais baseada na indústria e outros segmentos ligados a serviços, à tecnologia, à inovação, que a gente precisa também desenvolver aqui no nosso país. E, por último, que eu acho que talvez a grande bandeira da Unesco, é defender a educação, né? Uma educação baseada nesse binômio universalização e qualidade. Então, não é só assegurar que todas as crianças vão estar na escola, isso, felizmente, o Brasil fez grande progresso, mas é também assegurar que essa educação prestada na educação pública, na escola pública, é de qualidade. E aí a gente vai ter uma série de questões a serem trabalhadas, como a valorização do professor, a preparação do aluno para competências do século XXI, uma série de questões que o Brasil, infelizmente, ainda está muito atrás e que faz parte aí do rol de desafios que a Unesco tem na sua agenda. Essa questão que eu gostaria que você nos contasse, nos desse, quais são as ações que, principalmente estados e municípios, nós fizemos uma análise ainda do mundo todo e do Brasil, muito completa que você fez, mas o que os estados e municípios, principalmente, eu diria que municípios em especial, podem promover para uma educação de qualidade e também incentivar o aprendizado contínuo. Se você puder nos dar aí 2, 3 sugestões, né, para que esses municípios avancem nessa educação de qualidade que você muito bem pontuou, seria muito importante para os nossos ouvintes. Certamente, Faye. Olha, não é uma receita de bolo, né? Eu brinco que é a pergunta de $1 milhão, é uma pergunta super complexa de responder, mas você lembrou muito bem, né? No arranjo federativo que nós temos aqui no Brasil, recai muito em cima do município a responsabilidade de prover educação, né? E a gente sabe que os municípios muitas vezes têm realidades muito distintas, né? Eu diria que no Brasil a gente tem até uma porcentagem do PIB investido na educação muito razoável, né? O Brasil investe em torno de 6% do seu PIB, o que é muito comparado a vários países, né? A média internacional. A questão é que muitas vezes esse recurso ele é mal distribuído, ele é concentrado muitas vezes, e aí não desmerecendo nenhuma área do espectro educacional, mas muitas vezes concentrado em universidades, no ensino superior, e a educação de base muitas vezes fica para trás, né, em relação ao recebimento desses recursos. E outras áreas pouco exploradas, né? Então, aqui no Brasil, a gente ainda tem um gap, uma deficiência muito grande ligada ao ensino técnico, ensino vocacional. Então, se criou esse grande imaginário de que todos devem ir necessariamente à universidade, sendo que a gente sabe que outros países, né, na Europa, por exemplo, na Alemanha, o ensino técnico, o ensino vocacional, o ensino profissional
é uma realidade muito concreta e promove carreiras muito relevantes, muito vantajosas até financeiramente. Então, há que se trabalhar esse desequilíbrio, né? Há que trabalhar questões que eu já mencionei anteriormente, né? Uma reforma do currículo para que esse currículo seja mais antenado a essa nova realidade do século XXI. Ano passado, Faye, a gente lançou uma pesquisa com o Conselho Nacional de Juventude, chamada Juventudes e Pandemia. E uma das perguntas que a gente colocou para os jovens, foram mais de 60 mil respondentes, como eles viam o ensino formal. E a gente ficou muito espantado que 30% desses jovens, mesmo antes da pandemia, já consideravam abandonar a escola, né? Então, a gente tem que tornar a escola mais atraente, a gente tem que trazer competências que esses jovens não foram preparados em relação ao uso da tecnologia, em relação a profissões do futuro que não fazem parte ainda do currículo escolar. A gente tem que valorizar o professor, né? Isso é um ponto fundamental, é uma das carreiras hoje mais desvalorizadas em função de uma baixa remuneração, em função do elevado grau de estresse e outras questões sérias que eles enfrentam no dia a dia das suas profissões. A gente tem que ter materiais didáticos mais adequados, mais adaptados a esse contexto. E eu resumiria também num relatório que é muito conhecido, foi um relatório que a Unesco lançou, apesar de ter lançado no final do século passado, no século XX, mas ficou conhecido como o relatório Delors. Jacques Delors, ele foi ministro da Cultura, ministro da Educação da França, e ele foi contratado na época da Unesco para produzir um relatório que tentasse definir o que seria a educação do futuro. E aí ele veio com uma ideia que hoje é adotada por vários pedagogos, vários profissionais da educação, que a gente tem que trabalhar 4 pilares da educação. O aprender a aprender, né? Então, como que a gente vai trazer para o jovem uma noção pedagógica de como é que ele vai assimilar melhor o conhecimento dentro de sala de aula. Então, isso é toda uma questão a ser trabalhada. O segundo pilar é o aprender a fazer, também algo que nossas escolas ainda estão muito carentes. A gente aprende muito teoria e pouca prática, a gente não vê a correlação do que a gente aprende com o mundo real. O terceiro pilar seria aprender a conviver, né? Então, a importância da gente viver em sociedade, da gente não ver o nosso aprendizado de maneira isolada, como uma ilha. Então, a gente vê isso muito mais agora nessas gerações atuais que vivem um verdadeiro processo de isolamento social com as novas tecnologias, né? Uma dificuldade muito grande de interagir socialmente. E, por último, o aprender a ser, né? Então, desenvolver competências emocionais, entender seu papel como indivíduo e também seu papel na sociedade. Isso tudo, para concluir, Faye, e não querendo aqui estourar meu tempo, né, está alinhado também com 2 conceitos que eu acho que são fundamentais e absolutamente contemporâneos hoje na educação. Primeiro, a educação ao longo da vida, né? Hoje a gente sabe com muita clareza que a gente aprende até o final da vida. A gente tinha na nossa cabeça aquele ciclo, né, muito cartesiano, né, que a gente vai para a creche, vai para o ensino fundamental, vai para o ensino médio e, eventualmente, vai acabar na universidade e, quem sabe, aí você faz um mestrado, um doutorado e acabou por aí. Hoje, a gente entende a educação como um processo contínuo, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre absorvendo tecnologias novas. Nas profissões, isso é a mais pura verdade, a gente está sempre se reciclando. E quantas pessoas aí de mais idade estão justamente nesse processo, né? Absorvendo conhecimento, porque entendem que a educação é um processo contínuo. E o outro conceito que é muito claro e muito caro também para a Unesco é o que a gente chama de uma educação para a cidadania global. O que seria isso? Seria entender o nosso papel no mundo, né? A gente tem que entender que o que acontece, por exemplo, na Síria, o que acontece na Ucrânia, o que acontece em relação a todo o processo
de mudanças climáticas nos afeta aqui no Brasil. Então, é claro que nós somos brasileiros, é claro que a gente respeita a noção de soberania, a nossa nacionalidade, mas a gente sabe que o mundo ele é muito maior do que isso, né? Então, assim, aprender essa ideia de educação para a cidadania global, para que a gente possa enfrentar os grandes desafios da humanidade, como a Covid, como outras pandemias que virão, como a mudança climática, é um papel importante de ser trabalhado dentro da escola. Então, eu acho que eu encerro por aqui, Fayê. Acho que eu falei aqui talvez demais, mas seriam algumas ideias que eu lanço, mas que não são ideias absolutamente novas, né, porque já estão sendo reverberadas aí por vários educadores mundo afora. Fábio, muito obrigado pelas suas considerações, pelas suas palavras. Com certeza o assunto é muito complexo, né, e muito amplo, e é um grande desafio para o nosso país. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Fayê. Eu que agradeço o convite, fico feliz de ter dialogado com vocês e contem com a nossa colaboração e com outras participações, vai ser sempre um prazer. E um grande abraço a quem nos escuta. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema A Importância da Ciência no Desenvolvimento do Brasil. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEEconômica, e no Twitter, @FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.